Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. O tema desta noite é muito interessante. Como lidar com a chantagem emocional dos filhos? Como lidar com a chantagem emocional, principalmente dos filhos? Para debater e analisar este importantíssimo assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O Dr. Marcos Fleury, que é psicólogo, a doutora Gisele Cardoso, que é psicopedagoga, também é especialista em constelação familiar, o Dr. Paulo Veras, que é psicólogo. Bom, eu quero começar aqui com o Marcos Fleury. Fleury, chantagem emocional dos filhos, até um certo ponto, o ser humano vive de pequenas e deliciosas chantagens, vamos dizer assim. Pequenas negociações. Pequenas negociações. Agora, quando esta chantagem se torna, vamos dizer assim, tóxica, como fazer? Só para a gente saber o assunto. Como é que a chantagem por si só ela é tóxica, né? Sei. É claro que há no desenvolvimento da criança, já que nós estamos tratando da criança. Sim, do pré-adolescente, pós-adolescente. Da criança. Do filho, né? Da criança em si, certo? Nós temos que observar como começam essas chantagens, a partir de onde essas chantagens se iniciam. Elas se iniciam na fase oral, quando ali os pais, para que possam mediar a questão do choro, da criança, colocam ali boca dentro uma chupeta, uma situação como essa, sabe? E vão construindo uma personalidade que aprende, a partir do comportamento do outro, a chantagear e ter ganhos para si. Então é uma questão muito complexa, sabe? Os pais precisam aprender a lidar com isso, é um problema muito pertinente até, porém os pais também precisam deixar de ser chantagistas. Sim. Sabe? Porque nós fazemos chantagens com os nossos filhos a todo instante. Nós chantageamos, trocando, barganhando situações, favorecendo-os. E é a mesma coisa que eles aprendem conosco. Nada mais é do que um comportamento modelado. Aí nós misturamos a psicanálise com a teoria comportamental, mas nós temos um ganho muito grande a partir de um comportamento que é modelado por aquilo que eles reconhecem na família e nos pais. Bom, é interessante para o telespectador entender o escopo do que nós vamos fazer, depois nós vamos falar como lidar com isso. Mas, doutora Gisele Cardoso, o Fleury falou aí sobre a chantagem das crianças, né, tal. Mas eu tenho pensado muito no foco da chantagem dos filhos, porque eu tenho percebido que existem marrucos erados, que é um termo da minha época, mas eu não sei nem como que é o termo atual, e já... filhos com 33 anos de idade, com 40 anos de idade, que fazem uma chantagem emocional com os pais, obrigando-os a, inclusive, bancar suas despesas, bancar a sua ociosidade e tal. Como é que é essa coisa da chantagem? Como que o pai lida com essa chantagem emocional dos filhos que já deveriam estar cuidando de si? Quando você traz essa questão dos filhos adultos, né? Todos nós somos filhos. Essa é uma condição de todo ser humano, todos nós somos filhos. Mas quando se trata de filhos adultos, é muito uma condição do filho não ter crescido, dele não ter ido para o seu eu adulto. Então, como esses pais se relacionam com esses filhos? Será que eles ali, então, estão condicionando, estão tratando esses filhos como são adultos? Porque há uma diferença de nós, filhos, sermos sempre pequenos diante dos nossos pais. Essa é a que traz, na verdade, a condição clara de nenhuma chantagem ter uma força. O que tira a força da chantagem é a maneira como eu me relaciono internamente. E se então eu estou, enquanto pequena, sobre aquele que eu vejo que é maior do que eu e respeitosamente lido com ele, a chantagem não tem força.
Mas quando a gente fala de filhos adultos, é muito mais uma relação de ainda permanecer na criança, de ainda atuar e continuar enquanto criança perante ali os pais para querer então as necessidades, de não ir para a vida, de não ir para fora, né, e enfrentar ali tudo que a vida tem para oferecer, né, como o trabalho, enfrentar as condições da vida mesmo. Então, quando falamos de filhos adultos, neste tema, estamos falando de filhos adultos que ainda permanecem como crianças. Bom, Dr. Paulo Veras, antes disso eu quero perguntar, aquele monitor ali, é possível ligar aquele monitor? Não. Ele não fica ligado não, né? Então sempre ficou assim, que é no ar que a gente resolve as coisas mesmo, né, Fleury? Igual no rádio, né? Claro. Fleury, eu esqueci de dizer que o Dr. Marcos Fleury, ele faz parte da Opinião em Debate na Rádio Bandeirantes, 820, das 7h30 às 8h30, As terças-feiras. Todas as terças-feiras. Eu esqueci de dizer isso porque é muito importante. Sou muito grato a você por fazer parte do programa. Imagina, eu sou honrado com sua presença lá toda terça-feira. Bom, doutor Paulo Veras, eu tenho pessoas que orbitam ao redor de mim que falam, não, senhor, você tem a obrigação sim de ajudar seu filho que tem mais de 30 anos. E eu falo, não tenho. E as pessoas acham que sim, que o pai tem a obrigação, né, de ajudar o filho até o sujeito. Eu tenho lá pessoa na minha família com 61 anos e a mãe com 86, não, minha mãe tem que me ajudar e tal. Como é que se livra dessa síndrome que fosse eu coloquei no mundo, agora eu sou eternamente responsável por o Pequeno Príncipe, né, por aquilo que cativei. Como é que lida com isso? É mesmo? Ou isso não é uma chantagem que pode ser rompida, vamos dizer assim? Nós temos uma máxima que diz assim, que não existe filho mal criado, mal educado. Existem pais. Então, quando surge uma ruptura de valores, que é o que nós estamos vivenciando, especialmente nos dias atuais, obviamente essa relação vai ser muito mais fragilizada. Porque impera um sentimento muito de culpa. Quando esse filho, não conseguindo aquilo que o pai planejou, que o pai almejou, recorre sobre esse pai um desejo de ter tido uma educação melhor. Onde é que eu pequei, onde é que eu errei, onde é que eu deixei de fazer algo para que esse filho tivesse o sucesso ou tivesse tudo aquilo que ele sonhou. Então, quando nós trabalhamos a chantagem, eu acho que antes disso a gente precisa trabalhar a relação que esse pai estabelece com esse filho. Tá. Mas deixa eu só insistir num ponto. O pai tem obrigação, porque tem filho, por exemplo, que não atingiu aquilo que o filho queria para si. Não sei, a pessoa quer ser famosa, quer ser rica, ou não sei, quer ser bonita. E aí o filho coloca a frustração em cima do pai. E eu pergunto, o pai tem que se sentir culpado? Falei, eu pus ele no mundo, agora eu cuido dele? Não. Cada um de nós tem que ser responsável por aquilo que a gente almeja, né? Que almeja. Que a gente almeja. Então, a gente imagina, quando falamos de chantagem, que parte do nosso fracasso, o culpado é o outro. Sim. Né? E isso tem que ser trabalhado desde muito cedo, porque não é essa a obrigação dos pais. Os pais não têm que ter a obrigação de fazer com que os seus filhos alcancem aquilo que eles querem. Os pais têm, logicamente, um papel fundamental nisso, nessa educação, mas eles não são responsáveis por isso. Agora, a maneira como eu educo esses filhos é que vai facilitar ou não como eles vão lidar com isso quando forem adultos. Como disse a nossa colega, crescer dói. Crescer dói. E muita gente não está disposto a isso. É uma dor mesmo. Né? E aí, a gente quando fica adulto e se depara com as questões sociais, requer de nós uma série de atitudes e de ações que nem todo mundo está preparado para isso e nem todo mundo quer arcar com isso. E aí é mais fácil colocar a culpa no outro do que assumir esses erros, essas culpas que ele próprio tem. Que interessante. Quantos minutos falta aí? É isso? Então dá tempo de eu perguntar. Esse crescer dói, que o Paulo falou, crescer dói. E o que mais causa angústia nos pais é conceber que essa dor possa ter sido gerada por eles. Por eles são pela culpa deles. O sentimento de culpa, exatamente, a culpabilidade que eles assumem nessa relação da dor da descoberta que o outro vai ter que ter em relação às intempéries da vida, ao que acontece aí fora, que os pais passam a querer também mediar, trabalhar isso aí, para que o filho não passe por esse sofrimento, né? Sofrimento. E, inclusive, uma das falas que a gente mais escuta e que eu acho extremamente perigosa é quando o pai fala que meu filho não vai passar o que eu passei.
Então, ou seja, eu acho isso, particularmente, uma grande bobagem. Porque eu tenho algumas coisas que são minhas, que as pessoas me criticam muito. Que eles falam lá nos Estados Unidos, principalmente os espanhóis, falam assim, pro filho assim, me casa e su casa. E eu falo para meus filhos, não, me casa e me casa. Sim. a minha casa é minha Você casa. é muito bem convidado, mas minha casa é minha Sim. casa, não é a sua casa. Você é convidado para ficar na minha casa com prazer, com alegria, mas ela continua sendo minha casa. Sim. Tem gente que não gosta A caixa de Pandora continua fechada. Isso é muito, muito bonito é incrível. Existe uma síndrome que é uma síndrome, não é bem uma síndrome, mas eu brinco falando que existe a síndrome do Peter Pan. Essa é a síndrome do Peter Pan. Nunca quer sair da terra do nunca. Então, a pessoa quer continuar crescer, na terra do nunca, não quer crescer, não é? né? E quando o pai tem uma postura assim, como o senhor tem, então isso traz uma força para o filho. Não, e outra coisa, só para arrematar aqui nesse bloco, que o Paulo falou isso, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Eu hoje lamento que eu não possa fazer com que meus filhos passem pelo que eu passei. Exatamente. Porque o que aconteceu? Meu pai, na época, falou, não, Cabritinho, não é assim não, você vai ralar muito. Eu me lembro que eu falei pro meu pai, me ajuda a comprar um carro, isso aqui. Ele falou, você está brincando, te ajudar a comprar um carro? Se vira. Você vai comprar uma bicicleta primeiro. E aliás, que foi assim, comprei uma bicicleta, depois uma mobilete, depois um carro velho que quebrava o tempo todo. E meu pai lá naquela posição dele de que não podia fazer as coisas serem fáceis para mim, não é? Então eu lamento que hoje eu não tenha essa coragem. Porque eu falo, não, também muito, né? E é interessante porque esses valores, eles são construídos, né? E hoje é muito ao toque de mágica, né? Então, os valores que a gente leva uma vida inteira para conseguir referências até, o jovem adolescente, ele quer tudo muito ao tempo e à hora, e aí quando não tem, aí entra o processo da chantagem. Perfeitamente. Então, você vê que o assunto foi bem introduzido aqui nesse primeiro bloco. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Eu quero lembrar que a Pax Clínica funciona há mais de 40 anos. É um instituto de neurociência e uma instituição hospitalar de caráter comprovadamente destinado, qualificada a portadores de doenças mentais e com problemas de dependência química, alcoolismo e etc. Tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, rodovia BR-153, quilômetro 505. Telefone 3282-7040. E a Credijur, olha, você pode se filiar, não precisa ser advogado não, Você aproveita as vantagens nos produtos e serviços bancários com a maior eficiência possível e menores custos. 3216-0102. E a Academia Viver é para o adulto idoso. Promove saúde e longevidade através de exercícios cientificamente comprovados para melhorar a qualidade de vida do adulto e do idoso. Endereço Avenida T15, 1460, no setor Bueno, telefone 3626-6392. E o Sebrae de Goiás, olha, está há mais de 4 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir o seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Nós voltamos já já. Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros Etios sedã e 3 caminhonetes Hilux 0 km para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Capimais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobicapimais.com.br. Se você ainda não é associado, agora tem mais um bom motivo para se associar ao Cicobi. Além dos melhores produtos e serviços financeiros, adquirindo algum produto da promoção, você pode ganhar veículo 0 km. Participe você também do Cicobi Capimais. Promoção autorizada pela CFL, número 04-0007000/2018. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000.
Você é PUC Total. Total porque é ensino, é pesquisa, é prática. E a PUC é total porque também é vestibular social. Bolsa de 50% até o final do seu curso PUC. Vestibular Social PUC Goiás. Inscreva-se agora. Venha para a PUC Goiás. Do domingo é dia de cultivar informação. Como uma propriedade pequena pode aumentar a produtividade, Plantar novas ideias com alguns temperos e muita criatividade, você vai poder garantir aquele prato de domingo e colher grandes resultados. para aumentar a produtividade e facilitar a vida do produtor. Tudo que é destaque no agronegócio está no Vida no Campo. Todo domingo, 7 da manhã, na TV Aparecida. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, com o tema como lidar com a chantagem emocional dos filhos. Bom, Dr. Marcos Fleury, nós introduzimos bem esse assunto no primeiro bloco. Eu pergunto, com a sua experiência como psicólogo, eu quero dar alguns exemplos práticos para o telespectador entender. Por exemplo, eu morei mais de 10 anos nos Estados Unidos e entendi como é que é a classe média americana em certos aspectos que são peculiares a ela. Por que eu digo a classe média? Porque, evidentemente, que as classes mais abastadas ou classes pobres, os extremos acabam sendo diferentes, às vezes, nas nações. Mas a classe média americana, de um modo geral, faz o seguinte: vai lá, tem o filho, tal, de repente ele tem 16 anos. O que o pai fala? Vem cá, senta aqui e fala: olha, você agora tem 16 anos, vai fazer 17, você, por favor, arruma um emprego no McDonald's, eu não sei onde. McDonald's é a primeira tacada. E aqui é o seguinte, nós moramos aqui, eu, você, não sei quem, tá, são 5 pessoas. 1/5 da luz você vai ajudar a pagar, 1/5 das despesas de alimentação você vai ajudar a pagar e vai ajudar a pagar 1/5 da sua despesa com o seguro de saúde. É isso. Agora, se você não quiser, você sai de casa, pode arrumar outro lugar que vai te acolher. Ótimo. Tem gente que acha isso uma coisa horrorosa, que acha que o gringo não tem coração, que eles são desumanos e tal. E eu pergunto, quem está certo? Eu estou dizendo generalidades. O americano que, com uma generalidade, faz isso, ou o brasileiro que o filho está lá, às vezes o jeito é estudante profissional. 40 anos fazendo pós de alguma coisa, dentro de casa, pagando tudo, o pai pagando tudo. Quem está certo? Os gringos ou nós que somos mais amorosos? Nós somos mais amorosos? Eu não vou estabelecer juízo de valores do certo e errado nisso, tá? Mas o que nós vimos hoje na sociedade é, como você disse, a classe, os ricos e os pobres trabalham de uma determinada maneira nas relações familiares e a classe média de uma certa outra forma. Eu tenho visto de forma diferente. Eu tenho visto pessoas trabalhadoras hoje, certo, dividindo contas com seus filhos, sabe, porque nós temos atividades comerciais, então nós lidamos todos os dias com pais que dividem contas com seus filhos, sabe, e filhos que assumem responsabilidades também perante suas casas, certo, no intuito em melhorar a qualidade de vida da família, porque todos moram juntos, certo? Não porque há uma super proteção em relação ao jovem que mora com os pais, da classe trabalhadora, mas em contrapartida há realmente aqueles que são filhos profissionais, né? Filhos profissionais, aqueles aos quais os pais não permitem a saída dos mesmos antes que eles atinjam determinadas posições de status que permitam com que esse status revele-se não no filho, não naquele que conquistou o determinado cargo, determinada posição, mas revele-se na família. Então há uma situação muito inversa disso aí. O que a gente tem visto hoje, eu particularmente vejo, trabalho com essas pessoas, são pessoas trabalhadoras as quais dividem contas, centavos com seus pais para que possam prosperar. Sim. É totalmente diferente. Agora, doutora Gisele, bom, então vamos ser práticos aqui em dar algumas dicas para
Para os pais. Isso assim. Pô, aqueles pais que o pai que o filho diz assim para ele, que o doutor Paulo Vieira foi muito feliz de dizer, o pai que fala, meu filho não vai passar pelo que eu passei, e etc e tal. E o filho que fala para o pai assim, que é muito, fala assim, você me pôs no mundo, agora você cuida de mim, eu não pedi para nascer. O que o pai faz com um filho desse? Nossa senhora, é verdade, ele não pediu para nascer, eu pus ele no mundo. Como é que eu faço com isso? É muito a questão de postura interna. A maneira como esse pai olha para esse filho e lida com esse filho. Então, se esse pai, às vezes, se sente ameaçado com aquilo que o filho diz, muitas vezes ele vai se colocar num lugar de igual ou de menos. Então, o filho cresce. E quando isso acontece, aí tudo está perdido. Mas se o pai consegue trazer uma postura dentro daquilo que ele quer, dentro daquilo que ele acredita, dentro daquilo que são os seus princípios, os seus valores, e dentro da sua grandeza, condiciona o seu filho para aquilo que há de necessidade, isso traz uma liberação para aquilo que realmente se necessita, para que isso não aconteça, não venha acontecer. Eu tenho uma filha de 10 anos e eu nunca tive nenhum problema com ela com relação a querer se impor ou qualquer coisa do tipo, mas eu sempre brinquei com ela da seguinte maneira: Aninha, você é o quê? Ela se chama Ana Vitória e nós chamamos ela de Aninha. E aí ela fala, mamãe, eu sou a pequena. E a mamãe é o quê? Você é a grande. Então ela sabe. E nessa brincadeira, nesse jogo, desde que ela é pequenininha, ela entende o lugar dela. Qual é o lugar dela? E qual é o lugar da mamãe? Então a mamãe é a grande e eu sou a pequena. Então se os pais conseguirem trazer isso, então quando a gente fala de crianças, trazer isso de uma maneira lúdica, gostosa, isso vai assim minimizar muitos problemas com relação a essa falta de lugar, porque na verdade isso que acontece é porque as pessoas estão fora dos seus lugares. Então os filhos se colocam como iguais aos pais ou maiores que eles, ou os pais próprios se colocam iguais ou menores que seus filhos. Então se cada um fica no seu lugar, as coisas fluem de maneira saudável. Tá, eu vou aproveitar aqui, Paulo Veras, para te apertar. Bom, vamos dar a seguinte situação que tem acontecido, prática. Eu conheço muita gente que fala assim, pois é, meu filho, minha filha, fica aí, ó, já está há muito tempo, não quer estudar, fica no quarto só usando droga, bebendo, só quer ir em festa, eu não sei mais o que fazer, fica aí, eu não sei, já falei, mas não tem jeito. Aí eu digo assim, ó, põe para fora de casa, diz o seguinte, aqui você não vai ficar assim. Não posso, eu não posso. Ela vai para onde? Eu falei, não sei. Estabelece que na sua casa isso não pode ser feito. E eu vejo que as pessoas não têm coragem de fazer isso. Você acha que... Como é que faz? Isso não é uma chantagem? Como é que faz com essa situação? Ponto. Eu penso que aí nós temos um confronto entre dois tipos de chantagem. Nós temos a chantagem que premia e temos a chantagem que cria culpa. Então, quando o pai fala para o filho, sai, vai cuidar da sua vida, ele está fazendo um trabalho de chantagem que cria culpa. Porque sair dessa casa vai trazer uma série de transtornos. Sei. Cria culpa para quem? Para o pai? Para o pai. No sentido de falar assim, meu filho está longe de casa. A gente pega pessoas que vêm de outro estado para cá e vêm morar em condições mais difíceis, né? Vai, às vezes, estudar e trabalhar em condições muito, vamos dizer, até quase subhumanas. E esse pai tem uma culpa enorme. Fala assim, meu filho, essa hora já almoçou, já jantou, como é que meu filho está, em condições sociais que ele está. Então, isso gera no pai uma chantagem, que é a chantagem de eu me sinto culpado por ter colocado ele para fora, por fazer com que ele vá viver a vida dele. Por outro lado, existe aquela chantagem que premia. Que aí é como se o pai dissesse assim, olha, se você for, você vai ganhar isso. Saindo daqui, você vai ter aquilo. Que é aquilo que o pai faz desde muito cedo para a criança. Se você comer, o papai deixa você brincar de videogame de tarde. Se você fizer a tarefa de casa agora, de tarde você pode passear. Então, quando há esse confronto entre premiar esse filho e aliviar esse sentimento de culpa, a gente então resolve o problema. Porque sair de casa vai ter uma série de transtornos? Vai. Mas esse filho vai ganhar muito, inclusive crescendo, virando um cidadão, adquirindo responsabilidades que nós só vamos adquirir se sairmos de casa. Você é mineiro ou não? Não.
Você é aqui de qual? Sou goiano. É goiano mesmo? Isso. Você foi aí um pouquinho igual mineiro, né? Você foi aí, mas... Então vamos resumir. Nessa situação que eu hipoteticamente narrei, mas ela está lá. Sim. O pai, então, não estará... Porque falar de certo e errado, ou não, mas é claro que você tem um trilho do acerto, né, do possível acerto. Ele não estará errado se ele falar, não, peraí, aqui comigo você não vai ficar aqui sem estudar, sem trabalhar, usando droga o dia inteiro, como diz o outro, na flauta. Uhum. O pai não está errado de pegar o filho e dizer, não, tá aqui, ó, sua mala. Eu vou também seguir a mesma linha do Marcos, quando eu não quero criar aqui um juízo de valor. Sim. Eu penso que isso é muito também cultural. O nosso modelo familiar, a nossa educação, ela é uma educação extremamente paternalista. Uhum. Então, até hoje, quando se vê um jovem morando só, por exemplo, que saiu de casa muito cedo, nós já perguntamos para ele por quê? Qual é a razão de você sair de casa? Uhum. Como se fosse algo extremamente absurdo sair de casa, né? Você brigou com os pais, o que houve por você sair de casa? Às vezes, o pai mora na mesma cidade, né? E aí, para nós ainda é um pouco inconcebível que alguém que tenha família aqui em Goiânia more sozinho numa casa ou vá morar só. Então, é também um fator extremamente cultural. A nossa cultura, ela ainda é de ter os filhos em casa e só liberá-los quando eles vão construir outra família. E se isso não tiver sido bem trabalhado anteriormente, talvez esse jovem nem conseguirá constituir a sua família, porque ele não aprendeu a fazê-lo ainda aqui dentro de casa. Certo, ele não adquiriu o que a doutora, acho que foi a doutora Gisele que disse, que é ir para a vida adulta e não ficar na eterna síndrome de Peter Pan. Tá certo. Que não quis crescer. Os comerciais, então vamos lá. O Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, é a escolha certa para administrar a conta corrente de sua empresa. Afinal, nela, você também é dono e participa dos resultados, com serviços e produtos essenciais para seu empreendimento crescer. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. Águas do Bem, está aqui a Levite ou água boa. Essa vocês tomaram aí, né? Essa água, ela ajuda a combater doenças como diabetes, câncer e problemas de coração, e é uma das águas mais alcalinas com menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter um sabor muito agradável. Eles integram na sua residência, 3255-9626. E a República da Saúde, olha, é tudo de bom, eles só usam azeite de oliva virgem. Lá você come carnes, crepes, peixes, massas. Rua 89, número 655, Setor Sul, telefone 3942-6575. E a Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais especializados nas diversas áreas da medicina odontológica. 3095-7592, você encontra lá o grande Dr. Jefferson. Rua 144, número 141, no setor Marista. E eu vou chamar mais a Joyce Barbearia. Olha, hoje eu fui lá na Joyce Barbearia, está excelente como sempre. É o templo do homem moderno, um ambiente totalmente pensado para este homem que precisa de um tratamento estético, fazendo barba, podologia, massoterapia e tudo mais. Rua 1123, quadra 229, no setor Marista, naquela rua do Bar do Paim. Telefone 3988-6223. Nós voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Um laboratório de referência deve ter conveniência, com atendimento 7 dias por semana, mais de 35 unidades e a melhor equipe, agilidade, com resultados rápidos e equipamentos de alta complexidade em Goiás. Dedicação, dados precisos, coleta domiciliar, café quentinho e especialistas em exames de alergia e endocrinologia. Núcleo, reúne o melhor para a sua saúde. Laboratório Núcleo, cuidando de você. O dia a dia da cidade visto de um jeito diferente.
No TJ Goiás, você tem a notícia com análises sem sensacionalismo. Nossos repórteres mostram os problemas e apontam soluções. E tem ainda artesanato, arte, culinária. TJ Goiás, de segunda a sexta, à 13h, aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta com a opinião em debate desta noite, como lidar com a chantagem emocional dos filhos. E aqui ficou muito claro que a chantagem emocional acaba vindo também dos pais para os filhos, e aí vai fazendo aquela retroalimentação, né? Mas veja bem, doutora Gisele Cardoso, quando surgem esses casos que estão cada vez mais frequentes, nós estamos fazendo uma geração de filhos de avós. Ela não é brincadeira. Recentemente eu estava vendo uma estatística de uma certa classe social que era o seguinte: de cada 10 filhos, 6 estavam se transformando em filhos de avós. Então as meninas engravidavam, não queriam os filhos, entregavam para a mãe. Não é? Então, eu pergunto, como lidar com essa situação? Porque me parece que não é uma coisa que saudável que as avós cuidem sejam mães, elas são avós, né? Como lidar com essa? Porque eu acho que isso é uma chantagem emocional também. Não, aqui é o filho, eu não vou cuidar, a senhora cuida para mim. Aí a avó fica com, ou avô, né, os avós, né? Como é que faz com isso? Existe até um ditado antigo que fala, né? Quem pariu Mateus que o embale. Então, mas existem também destinos difíceis, né? Muitas famílias têm destinos difíceis. Muitas moças jovens engravidam muito cedo ou vão para o mundo das drogas e tudo mais, e acabam que esses avós tomam a criança para si, porque esses pais então já estão, vamos dizer assim, perdidos, né, por esse mundo que o tomou para esse lugar. Mas existe também uma outra condição, que é aquela condição de que não tem um destino difícil, assim, mas a própria avó quer tomar a criança para ser, então, como se fosse o seu filho. E ali, às vezes, gera uma grande disputa, porque talvez essa avó é a mãe do pai da criança. Gera uma disputa com quem? Com a mãe da criança. Então, ali, por quê? Porque nós temos valores diferentes. Quando a gente fala de uma união, de uma família, de um homem, de uma mulher, nós temos culturas diferentes. E cada família vai trazer ali as suas culturas. E a gente entra vamos entrar numa complexidade muito maior. Mas quando a gente olha para essas famílias e conseguimos então compreender a dinâmica que atua por detrás de cada uma, porque cada família atua uma dinâmica diferente, a gente pode então encontrar uma luz para uma solução mais assertiva. O que é mais saudável é que as crianças fiquem com as suas famílias, primeiro com o pai e com a mãe, e que esses avós permitam que esse pai e que essa mãe possam cuidar dessa criança a partir daquilo que eles acreditam, porque às vezes esse pai e essa mãe faz de uma maneira diferente da que esses avós, e aí esses avós acabam entrando, não concordando, falam, você não sabe cuidar da criança e tudo mais. Tem até um caso bem recente, né, e polêmico, do que aquele cantor, Vitor, cantor sertanejo, né, que a avó falou que não sabia cuidar, e aí rolou todo um conflito muito grande. Então, é importante criar um certo distanciamento para que esses pais possam cuidar das crianças de acordo com aquilo que eles acreditam, e que esses avós possam liberar isso. Mas cada família tem uma dinâmica e precisamos olhar para elas. É verdade. Você veja bem, Filori, eu, graças a Deus, tive um pai maravilhoso. Todo dia eu me prostro de joelhos e rezo para agradecer ao meu pai. Meu pai tinha normas muito bacanas, né, as quais eu não dou conta de seguir, diga-se de passagem. Ele dizia assim, eu estava em São Paulo e falava, nossa, pai, eu estou morando num bairro muito ruim, estou morando num cubículo que mal dá para me respirar. O senhor tem dinheiro para me ajudar a morar num lugar melhor? Eu tenho, mas não dou. Porque você tem que viver segundo as suas posses, não segundo as minhas. Eu tenho, mas não dou. Numa boa, tranquilamente, sem nenhum problema.
E eu hoje vejo a sabedoria dele. Porque eu falava, o que você faz? Eu era técnico de enfermagem. Quanto ganha um técnico de enfermagem? R$ 1.280. Você tem que viver com o que você ganha. Porque senão você vai viver num apartamento que eu estou subsidiando. Então não é a sua vida. Você aprenda primeiro a viver de acordo com as suas posses, para depois eu pensar que vou te ajudar. E depois ele me ajudou. E muito. Mas até o momento que eu aprendi durante anos a viver segundo as minhas posses. Tá certo? Porque eu vejo gente aí que o filho vive com a posse do pai. Ele não é produtivo, ele vive com o que o pai ou a mãe ganha, né? Como é que você vê isso? É você. É delicado, né? Isso aí. É delicado. É delicadíssimo. Porque são contextos diferentes, as épocas também são outras. A época a qual você foi educado pelo seu pai, sabe, é completamente diferente do momento, do contexto social de agora. Mas tem que ser. Sabe? Não tem que ser. Não tem que ser. Nada por que é? Nada, eu tô te apertando, nada é rígido. Nada é rígido, sabe? Há que se observar também a capacidade e a condição dessa pessoa em conduzir sua própria história sozinho. Você tinha uma condição assim, certo? Você teve uma formação para isso. Sim. Você tinha uma conduta a qual garantia para si próprio condições de segurança a sobreviver sozinho. Como é que você também vai colocar um filho à mercê do acaso, sabe? Sabendo que ele é completamente fragilizado, que ele não está preparado, certo? Então, primeiro, se o seu filho não está preparado, você tem que prepará-lo a duras penas, mas não punindo-o tão fortemente assim, prepará-lo para que ele possa assumir a sua história. Essa pessoa tem que assumir a sua história. É completamente diferente. Nós temos filhos e nós sabemos que as nossas histórias são bem diferentes das histórias das quais nossos pais nos criaram. Mas eu estou vendo aí que o Dr. Paulo Vieira se balançou a cabeça ali assertivamente. É isso, Dr. Paulo Vieira? Eu acho que eu penso que o Marcos tem razão quando a gente analisa o modelo familiar e de educação que nós temos hoje, comparando com o dos nossos pais e avós, né? Não estou dizendo que o modelo que eles foram educados era o correto, como também não estou dizendo que o de hoje é. Isso. Eu penso que não era, porque se fosse estaria em vigor até hoje. Mas também não chegamos a um ainda, nós estamos ainda procurando. Por isso que estão no meio do caminho, o pêndulo está no meio, né? Acho que o bom senso está no meio. Então, eu penso que a discussão, ela acaba de novo na questão de valores. Os nossos pais, quando falavam isso, né? Você se vira, você vai viver a sua vida, nós tínhamos outros tipos de valores que não eram os valores criados hoje. Nossos pais têm hoje muito mais fragilidade, inclusive no amor que eles sentem pelos filhos e o medo que eles têm de perder o amor dos filhos. Eu queria chegar nisso. Por isso que o não hoje, ele é tão difícil de ser falado pelos pais. Os pais não falam não para os filhos. E quando não falam não, eles não estão trabalhando a frustração. Então o filho que quer, provavelmente tem. Eu sempre brinco com meus alunos, se nós temos 10 filhos em casa, são 10 cardápios. Porque o pai quer atender cada um dos cardápios. E atende mesmo. E brincando, se brincar, atende o cardápio da namorada. E talvez esse modelo de educação para a sociedade em vigor, ele não é o ideal. Não é o ideal. É claro que esse pai sofre quando não pode fazer esse cardápio, mas ele tem que pensar que ele está educando o filho para uma sociedade que não é uma sociedade lá do século passado, dos anos 60. Então, é uma educação não para mim, é uma educação para fora. E aí, quando não há o que o nossa colega trouxe, esse alinhamento na fala dos pais, e aí a avó entra, a tia, a prima, a cunhada, dificulta mais ainda, porque aí o filho não vê referência naqueles que o educa. É muito comum a gente ouvir, às vezes, o filho chantagear a mãe dizendo assim, eu vou falar com meu pai deixa. Vou falar com minha mãe deixa. Até porque essa mãe já ameaça esse filho dizendo, quando seu pai chegar, eu vou contar para o seu pai, você vai ver. Então essa criança cresce também fragilizada, porque não vê uma linguagem entre os pais não se validam, os pais respeitam um ao outro diante dos filhos, os pais acabam não autenticando aquilo que um dos pais falou, e aí a criança cresce, inclusive, sem esses valores que para nós, do século passado, era mais fácil. Você tem filhos, não? Não tenho. Não está casado? Não.
Não tem filho. O Fleury tem filho. Tem. Você tem filho também? Tem. Não, acabou de falar, né? Tem. A Gisele. Pois é, eu acho que ter filho também é um aprendizado, né? E não tê-lo também, né? Sim. Eu sempre brinco que os melhores filhos para a gente educar são os dos outros. Esses são bons. Né? São os melhores. Eu tento. Né? Os melhores filhos para a gente educar são os dos outros. É por isso que é muito fácil ser avó, ser avô. Eu tenho duas moças que eu trato elas como filhas e eu tento educá-las. Eu acho que é a melhor parte do meu serviço, é tentar educar as meninas. Porque a avó, ela tem um compromisso muito menor com esse neto, até porque não é dela, né? Até porque não é dela. Eu sempre brinco com meus alunos dizendo que vó é prejudicial a neto. Porque o avô, ele veio para estragar mesmo. É claro, temos honrosas exceções aí. Mas a avó veio para liberar o proibido, a avó veio para dar aquilo que a mãe não deixa, a avó veio para dar o doce, para poder estragar ali umas normas que a mãe tenta colocar e a avó vem exatamente para derrubar. Por isso que é difícil realmente educar na presença dos avós. E ela nem faz isso é uma questão que é ser mãe com açúcar, né? É, com açúcar. Ser vó é ser mãe com açúcar. Mamão com açúcar. Tentar corrigir no neto aquilo que ela não conseguiu nos filhos dela. Perfeitamente. E isso aí pode incorrer também em problemas maiores, porque esses avós... Aliás, muito maiores. A questão biológica... Sabe? A tendência é que esses avós partam primeiro que os pais. Sim. E depois complica. E depois a coisa complica. Complica, então, mais ainda. Isso é preocupante. Muito preocupante. Eu vou chamar aqui os comerciais, lembrando que a Cerrado Acabamentos, não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Tudo a pronta entrega. Endereço Avenida Mutirão, no 2948, no setor Bueno. Telefone 3922-5600. E o Subilt conta com 10 unidades, todas com localização privilegiada. Você vai ali na Rua 22, que é a sede do Subilt, esquina da 13, no 395, no setor oeste. Você vê as mulheres entrando lá, quando sai, você não sabe, cadê as mulheres que entraram? Só sai mulher bonita. Mas quando entra metade bonita, metade não tão bem, mas só sai mulher bonita de lá. Você fica pensando que deve ter uma porta do fundo, onde era, mas é porque elas ficam bonitas lá no Subilt. Nós voltamos já já. Né, Jéssica? Vamos mandar a Jéssica para o Subilt. A Jéssica não me ouve. Aquele filme Minha Mãe é uma Peça retrata muito sobre esse lugar da avó. Muito. Vocês assistiram Minha Mãe é uma Peça, o filme? Não, 3. Tô querendo ir. Bom, retrata muito esse lugar da avó, esse lugar da mãe, essa questão do sobre lugar. A ideia de ir embora de casa, né? De sair de casa, né? Muito legal. Essa solidão que agora o pai sente, vai ficar sozinho, o ninho vazio, né? A mãe acho que sofre mais que o pai. Por quê? Eu não sei, tipo... Informação confiável e ágil para que todos os clientes possam atingir seus objetivos. O nosso objetivo é simplificar a contabilidade para que nossos clientes possam focar no seu negócio. Por isso, construímos a nossa empresa para fornecer serviços de confiança e a melhor experiência contábil da atualidade. Uma estrutura contábil eficiente é essencial para qualquer negócio. A Contac auxilia na gestão da sua empresa. Aproveite seu potencial máximo, diminua seus riscos, cresça de forma organizada. A Contac está aqui para você atingir o seu objetivo. Contac Contabilidade. Você conhece o Sicoob? Nós somos uma cooperativa de crédito, um sistema feito de pessoas para pessoas, buscando melhores soluções financeiras para você e sua empresa. Oferecemos um leque completo de produtos e serviços financeiros, como conta corrente, linhas de créditos, cartões, poupança, investimentos, seguros, consórcios, previdência e muito mais. Uma linha completa de soluções para você e sua empresa com as melhores taxas de juros do mercado. E você participa ainda dos resultados financeiros da instituição a cada ano. Faça parte de algo maior. Seja correntista e dono de uma instituição financeira. Seja você também um associado. Saiba mais em www.sicobgoias.com.br. A
agora a ciência e a cultura dos povos de língua portuguesa e espanhola mais perto de você. Acompanhe o noticiário científico e cultural ibero-americano e entre em contato com 14 países. Programa NCC todo domingo, meia-noite, aqui na PUC TV. Aqui, ó, estamos de volta com a opinião e debate. Infelizmente, no último bloco, veja quantos minutos tem. Como lidar com a chantagem emocional dos filhos. Doutora Gisele Cardoso falou fora do ar. Os pais sempre cuidam. É uma lei. Que lei é essa? É uma lei de estar a serviço do cuidar. Quando o pai se coloca nesse lugar de eu cuido e os filhos tomam, então... porque geralmente há uma expectativa. Eu ouvi muito da minha mãe, quando eu chegar em tal idade, eu quero deixar de trabalhar para vocês cuidarem de mim. Então, eu ouvi muito isso. O que ela espera? Quem cuida de quem? Sempre os pais cuidam dos filhos. Então, ela esperava ali, talvez, uma falta da mãe, do pai. Minha avó morreu cedo. Então, assim, ficou ali uma falta que ela preenche. Assim, eu vejo que talvez ficava, eu quero que alguém cuide de mim também. E quem é que vai cuidar de mim? Meus filhos? Mas, e se então eu mudo a minha linguagem e digo, eu cuido de vocês? E independente dos meus pais estarem ou não na vida, eu recebo o cuidado deles em mim, porque eu recebi esse cuidado. Então, eu, enquanto mãe, cuido da minha filha e libero para que ela não precise cuidar de mim. Eu estou sempre para cuidar dela. Mas esse cuidar não significa mantê-la para o resto da vida. Isso não é isso, manter, é diferente. Não. Cuidar é diferente de manter. É diferente manter. Gostei, doutora Gisele Cardoso. Me aliviou um pouco. Fleurícia ficou, franziu a testa. Não, eu achei interessante isso aí. Cuidar e manter é uma coisa Você tão... viu? Cuidar e manter. Diferente. Porque eu acho que cuidar, Fleurícia, estou com a doutora, gostei dela. Nesse sentido. Lógico, quer dizer, lógico. Cuidar é uma coisa, poxa, dar um conselho. Mas nós também podemos deixar de cuidar. Manter é a parte que acho que precisa liberar, desmamar, né? Não, nós podemos também, Rosenval, em determinadas situações, porque os filhos vão incorrendo de determinadas escolhas. E há no amadurecer dessas escolhas, posições as quais que são muito bem definidas por eles. Eles consideram que essas posições são definidas e essas posições nos fazem compreender que eles estão na hora realmente em cuidar das suas vidas, em manter as suas vidas. Se nós continuarmos cuidando e mantendo situações as quais são impróprias aos nossos valores de pais, nós também incorremos num grande erro em contaminar completamente essa relação. Manter e cuidar é ótimo. Agora, o cuidar ele deve ser permanente. Porém, há um momento em que nós precisamos compreender que o nosso papel termina ali. Nós não temos que cuidar deles como nós cuidávamos na infância e na adolescência. Eles precisam aprender com as intempéries, com as dores da vida, com as angústias, entendeu? A assumir posições e tornarem-se resilientes e conquistarem as suas independências, mesmo às custas de muitas dores. Isso também é um cuidado. Isso é uma forma de cuidar. Eu tenho um amigo meu que porque sempre a gente tem aqueles amigos de infância que a gente se teve, e ele muito tristemente encontrou comigo e disse, você não acredita, o meu filho, fulano de tal, tem 15 anos que não conversa comigo. Eu falei, e daí? Ele era bom papo? Não, mas até que não. Qual o problema seu? Ele não conversa com você, qual que é o seu problema? Ele falou, mas tem 15 anos que ele não conversa comigo. Eu falei, ele era um bom papo, ele era bacana para conversar com você e tal, ou só ficava ligando para você, pedindo as coisas? Ele falou, você sabe que você tem razão. Ele, de cada 10 vezes que ele ligava para mim, 10 vezes era para pedir alguma coisa. Então eu falei, você não está perdendo o diálogo com o seu filho. Deixou de conversar comigo? Não, deixou de pedir alguma coisa para você. Aí ele falou, pô, cara, foi embora. Ficou a noite inteira, no outro dia ele me ligou. Eu fiquei pensando no que você me falou. Falei, por quê? Tem filho que faz isso. É uma chantagem, né? Não converso mais com você. Porque isso se torna a chantagem que ameaça, né? Não converso mais com você. A chantagem que premia, a chantagem que cria culpa e a chantagem que ameaça. Então, quando eu penso em cuidar, eu penso em dar a autonomia para o outro. Então, o ninho, ele não é um lugar que se mora. O ninho é um lugar que se ensina a voar. Sim. Olha aí, Jéssica, então, você aprendeu isso aí? A gente se nasce ali e por um pouco tempo você tem que voar.
Sim. Agora, para isso, eu preciso dar autonomia, ensinar a voar, fazer com que você esteja preparado para dizer, agora vá. Na medida em que eu mantenho alguém aqui em casa e que não dê a ele essas condições, eu não estou cuidando. Eu estou matando essa criança. Porque eu acho que aquele fundamento básico para a pessoa ter vamos dizer assim, o alicerce da vida, você dá uma boa educação em todos os sentidos, educação doméstica, de valores éticos, depois de estudo e tal. O Fleury disse bem, tem uma época que você fala, pô, eu vou, por exemplo, um filho que está fazendo medicina, é o caso, por exemplo, da minha filha, pô, ela está fazendo medicina, ela precisa de auxílio até ela formar em medicina. Além disso, pode ser mais um ano para fazer uma residência, não sei, depois disso tem que voar. Se aí, não voar, não dá, né? E se a gente pegar as construções de educação, desenvolvimento da criança, todos os rituais levam a isso. Então a mãe, ela vai ensinar a criança o desfraude para daqui a pouco ele fazer suas necessidades sozinho. Ela vai tirar o desmame a fim de que ele coma sozinho. Ela vai tirando ali o banho para que ele consiga dar banho sozinho. Então quando isso não acontece, eu estou criando uma dependência que está muito longe de ser cuidado. Ser dependência. Ela não é mais saudável, né? Ela já é patológica, ela é doentia. Porque aí nós temos hoje pessoas, inclusive aí dos seus 40, 50, que são crianças. Porque essa dependência, ela ainda existe porque esse pai, essa casa, essa família não preparou essa criança para ser autônoma, para se desenvolver só, para voar. Por outro lado, eu não posso também dar essa autonomia para quem não tem ainda condições. Que é o que também nós vemos hoje. Crianças com 2, 3, 1 ano, 4, que têm decisões, giram uma casa e ela não tem condições para isso ainda. Eu crio um outro problema, que aí é a chantagem da culpa, né? Não, eu estou no minuto final, mas eu tenho que calar a boca, porque eu tenho uma tia minha que tem um filho que tem 61 anos, ela tem 86, e ele mora com ela, e ele chama Inho, é um Inho, né? Ela falou, mas tem uma vantagem muito grande. Eu falei, a única vantagem que eu vejo é que vocês dois têm aquele cartão de idoso no carro. Não precisa ficar trocando de carro para o outro, porque os dois são idosos. Agora, poxa, você está lá 61 anos na casa da mãe. Porque houve isso que o doutor Paulo Vieras disse, houve uma retroalimentação. Parece muito cruel da minha parte dizer, mas eu sempre digo que algumas pessoas irão virar de fato autônomos quando os pais se forem. Exatamente. Só aí que vão. Tira a culpa de cuidar eternamente. O pai não tem que cuidar eternamente. Perfeitamente. Marcos Fleury, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a você, Rosevaldo. Grande amigo. Doutora Gisele Cardoso, tão simpática. Gratidão. Uma mãe que não sofre, olha aqui, hein? Caso raro. Mulher. Mulher. É mãe, né? Não sofre. Parabéns para a Aninha. Parabéns pela Aninha. Brincadeira minha, evidentemente. Tudo bem. Doutor Paulo Vieras, muito obrigado pela sua presença. Quero aqui agradecer a minha equipe, toda a equipe da PUC TV. Esse ano é o primeiro programa que nós fazemos, né, Jéssica? Não é, Bise? Parabéns aos meninos aí. Você hoje não fez nenhuma coisa chata, não mostrou a Jéssica hoje? Ah lá, ela é a primeira, ela não teve tempo de ir no sul, então tá. Bom, minhas considerações finais são as seguintes. Evidentemente que aqui eu acho que nós quisemos fazer um programa como lidar com a chantagem emocional dos filhos, e você que está ouvindo aí, telespectador, teve sim algumas dicas preciosas. Por exemplo, o ciclo da vida, ele precisa ter um término, a pessoa precisa voar. Então o ninho é muito importante, como disse aqui o doutor Paulo Vieras, mas é preciso que as pessoas possam fluir. A doutora Gisele também disse a mesma coisa, o Marcos Fleury, cada um a seu modo, dizendo o seguinte, é preciso que nós possamos permitir aos seres humanos que eles sejam adultos, porque se você não deixar, eles não vão ser nunca. Porque ter aquela coisa de ter alguém sempre ali tomando conta da gente, é muito cômodo, mas é muito cruel às vezes, porque a pessoa não cresce, não progride e isso não é bom para ninguém. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.